3 carros de luxo que foram o sonho dos anos 90. E hoje ninguém os quer. Prepare-se para uma viagem nostálgica melancólica pelos 3 gigantes do luxo nacional que um dia reinaram absoluto e hoje são tratados como relíquias indesejáveis de uma era que preferimos esquecer. Chevrolet Omega, o Titanic dos sedãs brasileiros. O majestoso Chevrolet Omega chegou ao Brasil em 1992 como uma resposta da General Motors para quem reclamava que não tinha opção de carro nacional de luxo que prestasse. Era baseado no Opel Omega europeu, mas passou por tantas adaptações para o mercado brasileiro que acabou virando praticamente um carro novo e, de certa forma, melhor que o original. A Chevrolet investiu pesado em marketing, contratou celebridades para os comerciais e, basicamente, vendeu o Omega como se fosse a solução para todos os problemas de autoestima da classe média-alta brasileira. E funcionou como mágica. O carro rapidamente se tornou o símbolo máximo de sucesso profissional. Aquele veículo que você comprava quando finalmente conseguia um cargo de diretoria, quando abria sua própria empresa, ou quando queria impressionar a sogra mostrando que não era mais aquele genro desempregado que ela tanto desprezava. O Omega era o equivalente automotivo de um terno Armani, caro, vistoso e com a capacidade mágica de fazer você se sentir mais importante do que realmente era. Era como se a posse de um Omega automaticamente transformasse qualquer pessoa comum em um executivo bem-sucedido, mesmo que a única coisa que ela dirigisse na vida fosse reuniões de condomínio. O carro tinha um tamanho que beirava o exagerado para os padrões brasileiros da época, quando a maioria das pessoas ainda dirigia Fuscas, Chevetes e outros carrinhos que pareciam brinquedos ao lado do gigantesco sedã da Chevrolet. Era como estacionar um iate ao lado de caiaques. A diferença de categoria era óbvia para qualquer um que tivesse olhos minimamente funcionais. O interior do Omega então era de outro mundo, com bancos que pareciam poltronas de primeira classe, um painel que tinha mais botões que a cabine de comando de um avião, e um espaço interno tão generoso que você poderia facilmente morar dentro dele se as circunstâncias da vida assim exigissem. Mas aí chegaram os anos 2000, e com eles uma mudança radical na percepção do que significava luxo automotivo. De repente, ter um carro grande e ostensivo não era mais sinônimo de sofisticação, era sinônimo de pessoa antiquada que não entendia os novos tempos. Os SUVs importados começaram a chegar com força total, trazendo consigo uma nova definição de status que tinha mais a ver com aventura, modernidade e cosmopolitanismo, do que com tamanho e imponência. E assim, quase da noite para o dia, o Omega passou de símbolo de sucesso para símbolo de tiozão que não consegue se atualizar. Era como ver um ídolo da juventude envelhecer mal e virar motivo de piada, triste, injusto, mas inevitável. Ford Versailles, o aristocrata que ninguém levou a sério. Se o Omega era o rei dos sedãs nacionais de luxo, o Ford Versailles era aquele príncipe meio esquecido que tentava desesperadamente chamar a atenção, mas sempre ficava na sombra do irmão mais popular. Lançado em 1991, o Versailles era a tentativa da Ford de criar um concorrente direto para o Omega, e em muitos aspectos técnicos até conseguiu. O problema é que nunca conseguiu capturar a imaginação do público da mesma forma. Era como ser o segundo colocado numa competição onde só o primeiro lugar importava, uma posição eternamente frustrante que definia perfeitamente a trajetória do pobre Versailles. O carro era baseado no Ford Scorpio europeu e tecnicamente era muito competente. Tinha um visual elegante que conseguia ser sofisticado sem ser ostensivo demais, um interior bem acabado que não ficava devendo nada para o Omega, e uma mecânica sólida que incluía opções de motor que iam desde o econômico 4 cilindros até o poderoso V6. Mas por algum motivo misterioso, o Versailles nunca conseguiu se firmar como símbolo de status da mesma forma que seu concorrente direto. Era como ser um ator talentoso que nunca consegue sair do papel de coadjuvante, tecnicamente competente, mas destinado a sempre estar alguns passos atrás do protagonista principal. Talvez fosse o nome. Versailles soava pomposo demais para o gosto brasileiro, como alguém tentando se passar por europeu numa festa de empresa. Ou talvez fosse simplesmente uma questão de timing e marketing, onde a Ford nunca conseguiu criar aquela conexão emocional que transformava um carro em objeto de desejo.
O Versailles era respeitado, mas não amado, era admirado, mas não desejado, era tecnicamente superior em muitos aspectos, mas emocionalmente inferior no que realmente importava para quem estava disposto a gastar uma fortuna em um carro. Isso criou uma situação bizarra onde o Versailles se tornou o carro favorito dos entendedores que queriam mostrar que sabiam mais que a massa, mas nunca conseguiu se tornar mainstream o suficiente para ser verdadeiramente lucrativo. Era como ser o vinho preferido dos sommeliers, mas que ninguém pedia no restaurante. Com o tempo, essa falta de apelo popular se tornou um problema crônico, e quando chegaram os anos 2000 com suas mudanças de paradigma, o Versailles foi um dos primeiros a ser esquecido. Hoje é praticamente uma nota de rodapé na história automotiva brasileira, lembrado apenas por alguns poucos entusiastas que insistem em dizer que era melhor que o Ômega, uma afirmação tecnicamente correta, mas socialmente irrelevante. Fiat Tempra, o italiano que queria ser executivo. Completando nossa trindade melancólica dos carros de luxo esquecidos, temos o Fiat Tempra, que chegou ao Brasil em 1991 com a ambiciosa missão de provar que a Fiat também sabia fazer carros para executivos bem-sucedidos. O Tempra era baseado no tipo europeu e representava uma mudança radical na imagem da marca italiana no Brasil, que até então era conhecida principalmente por carrinhos populares como o Uno. Era como ver um comediante tentar fazer drama, tecnicamente possível, mas que exigia uma suspensão de descrença considerável por parte do público. O carro tinha um visual que pode ser descrito como europeamente correto, com linhas limpas e proporções equilibradas que não ofendiam ninguém, mas também não emocionavam muito. Era como usar um terno bem cortado, mas sem personalidade, apropriado para a ocasião, mas que não deixava ninguém impressionado. O interior do templo seguia a mesma filosofia de competência discreta, com materiais de qualidade decente e um design funcional que fazia seu trabalho sem muito alarde. Era o tipo de carro que seus pais aprovariam, sensato, econômico, confiável, mas que não fazia seu coração bater mais forte quando você via um na rua. A mecânica do Tempra era sólida, especialmente na versão com motor 2.0, que oferecia um bom equilíbrio entre performance e economia. Mas havia algo fundamentalmente problemático com a proposta do Tempra no mercado brasileiro. Ele tentava ser muitas coisas ao mesmo tempo sem excel em nenhuma delas. Queria ser luxuoso, mas não tinha o prestígio. Queria ser esportivo, mas não tinha a personalidade. Queria ser prático, mas competia com carros mais baratos que faziam a mesma coisa. Era como tentar ser o melhor amigo de todo mundo e acabar sendo apenas um conhecido de todos, presente, mas não marcante. O Tempra sofria do que podemos chamar de síndrome do meio-termo, onde tentava agradar tantos públicos diferentes que acabou não conquistando completamente nenhum deles. Era caro demais para quem queria apenas transporte, mas não era prestigioso o suficiente para quem queria status. Era sofisticado demais para quem priorizava a economia, mas não era luxuoso o suficiente para quem queria ostentação. Essa indefinição de personalidade se tornou fatal quando o mercado começou a se segmentar mais claramente nos anos seguintes. Quando os consumidores tiveram que escolher entre um carro claramente popular ou um claramente premium, o pobre Tempra ficou perdido no meio do caminho como um turista sem mapa. A Fiat acabou descontinuando o Tempra em 1999, depois de 8 anos de vendas respeitáveis, mas nunca espetaculares, como se o carro tivesse passado toda a sua vida sendo o terceiro colocado numa corrida de 2 participantes. O que torna a história desses 3 carros ainda mais fascinante é como eles representavam 3 abordagens completamente diferentes para conquistar o mesmo mercado de luxo. O Ômega apostava na ostentação e no tamanho, o Versailles tentava a sofisticação discreta e o Tempra buscava o equilíbrio europeu. Cada um tinha suas qualidades genuínas e seus defeitos evidentes, mas todos compartilhavam o mesmo destino cruel de serem vítimas de mudanças culturais que estavam completamente fora de seu controle. Era como assistir 3 estratégias diferentes falhando pelo mesmo motivo. A sociedade brasileira simplesmente decidiu que não queria mais esse tipo de luxo, independentemente de como ele fosse embalado ou apresentado. Os anos 2000 trouxeram uma nova definição de sofisticação automotiva que tinha mais a ver com tecnologia, conectividade e sustentabilidade do que com tamanho,
conforto e tradição. Era uma mudança tão profunda que transformou virtudes em defeitos quase instantaneamente. O que antes era visto como imponente passou a ser visto como berrante. O que era sofisticado virou antiquado. O que era luxuoso se tornou ultrapassado. Era como assistir uma mudança de paradigma em tempo real, onde as regras do jogo mudaram tão radicalmente que os jogadores nem perceberam que não estavam mais jogando o mesmo esporte. Hoje, quando vemos um desses 3 carros na rua, é quase como encontrar um fóssil perfeitamente preservado de uma era geológica diferente, tecnicamente impressionante, historicamente relevante, mas completamente deslocado no contexto atual. Eles são lembretes melancólicos de como conceitos de luxo e status podem ser temporários e frágeis, sujeitos a mudanças culturais que podem transformar símbolos de sucesso em curiosidades nostálgicas da noite para o dia. É uma lição humilhante sobre a natureza transitória da moda e do prestígio, que nos ensina que no mundo dos carros, como na vida, não existe nada que seja eternamente desejável ou definitivamente fora de moda, apenas coisas que estão esperando sua vez de voltar ao centro das atenções ou de serem definitivamente esquecidas pela história.